Então, muito bom dia a todos os colegas, deputados e deputadas. Temos hoje a audição da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, que vai ser feita a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD sobre o relatório anual de avaliação da atividade de 2021. Dou também as boas-vindas à Sra. Presidente, Doutora Rosário Farmaus, bem-vinda a esta casa, o mesmo para a Sra. Maria João Fernandes, Vice-Presidente, e começava, sem mais delongas, por dar à deputada Paula Cardoso, Vice-Presidente da Primeira Comissão, tutela à Primeira Comissão, mas que hoje nos dá a honra de estar aqui, a apresentação do requerimento e a Sra. Deputada tem 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. De mais cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão Nacional e a Vice-Presidente e manifestar desde já o meu apreço por estarem aqui, por nos prestarem os esclarecimentos que nós entendemos tão necessários numa problemática que é tão pertinente e que nos é tão querida, penso que a todos os que estão nesta sala. Este relatório revela um considerável aumento de crianças e jovens em risco. Foram mais de 43 mil, segundo os vossos números, na sua maioria por violência doméstica e negligência, que foram comunicados às diferentes comissões. Isto revela um aumento de cerca de 9% em relação ao ano 2020, e se os constrangimentos e o confinamento que no período pandémico ditaram algum abrandamento das sinalizações e com os fechos das escolas e mesmo do acompanhamento podem justificar este aumento, não pode só por si ser uma razão única para isso. Receia que estes números possam ainda piorar, ou por força das consequências psicoafetivas que a pandemia trouxe à vida das pessoas. Em recentes declarações da Sra. Presidente, os números que este relatório evidenciou geraram em si uma enorme preocupação. A mesma preocupação foi manifestada e verbalizada pela Sra. Ministra, adiantando mesmo que há necessidade de introduzir ajustamentos no sistema de proteção de crianças e jovens, dadas as deficiências verificadas. Mas, Sra. Presidente, preocupação nós temos todos, não basta só ter preocupação. A Comissão Nacional cumpre agir, propor, apontar medidas e concretizá-las no terreno. Importa, por isso, esclarecer algumas questões. Como vê a eficácia e desempenho da atual Lei de Promoção e Proteção no caso dos jovens? Há a percepção de que a promoção e proteção funciona bem para as crianças até aos 10, 11 anos. Facto com o qual estamos maioritariamente de acordo. Mas e para os jovens? Acha que a Lei de Promoção e Proteção tem correspondido com as respostas adequadas à faixa etária dos 12 aos 18 anos? Que avaliação faz dos centros de acolhimento existentes? Qual o seu desempenho do ponto de vista da eficácia na operacionalização das medidas aplicadas pelas CPCJs? E os números dos jovens que se evadem destes centros é assustador. A sua preocupação vai no sentido de que há ações para evitar isto. O número de jovens que se encontram acolhidos sem projeto educativo ou sem projeto de vida é também alarmante. Bem andou a Sra. Procuradora-Geral da República quando, no passado mês de junho, afirmou, e passo a citar: o manto de paternalismo e branda desvalorização com que demasiadas vezes as entidades com responsabilidade e intervenção na área de infância e juventude cobrem, justificando comportamentos desviantes dos jovens e a capacidade decisória que concomitante e crescentemente lhes é reconhecida relativamente a um conjunto de matérias de relevante significado nas suas vidas, não responde ao superior interesse destas crianças e jovens. Sabemos bem que as sinalizações de crianças e jovens em perigo são feitas às CPCJ, grosso modo, pela escola segura ou pela escola propriamente dita, portanto, pela PSP, GNR ou pela escola propriamente dita. Mas gostaria de ver esclarecido se, na sua opinião, chegam em tempo para uma intervenção eficaz. Ou muitas das vezes, com o mesmo espírito paternalista, a escola vai tentando, entre portas, aplicar medidas disciplinares, ao abrir o estatuto do aluno, em processos demorados e de parcos resultados positivos. Se olharmos para a delinquência juvenil, verificamos que 70% dos jovens, em cumprimento de medida de internamento em centros educativos, haviam beneficiado de intervenção protetiva, quase sempre a de acolhimento residencial.
Estes 70% de jovens delinquentes vêm de largos períodos sobre a alçada das CPCJs, vêm de intervenção em intervenção, de medida em medida. Estes jovens, quando entram no centro educativo, são o rosto do falhanço das intervenções anteriores. E os números da delinquência juvenil mostram que, apesar do exponencial aumento da intervenção protetiva, designadamente das CPCJs, relacionada com comportamentos de perigo protagonizados por jovens, é a medida de acolhimento residencial que tem vindo a ganhar importância gradual e consistente, representando já 16% dos diagnósticos em 2021, mas efetivamente não tem sido surtido os efeitos desejados. A realidade vem demonstrando que o funcionamento em regime aberto das casas de acolhimento residencial, generalistas ou especializadas, sem quaisquer restrições possíveis à liberdade das crianças ou jovens nela integrados, não permite uma resposta adequada às situações de jovens com problemáticas mais graves. O que, por sua vez, vem prejudicando o ambiente e o funcionamento das próprias estruturas, com evidentes prejuízos para todas as demais crianças e jovens. Acha que a falta de regulamentação do Decreto-Lei 164/2019, de 25/10, criou este novo regime de acolhimento residencial e que está para ser concretizada há mais de 2 anos, mas que ainda não conhece a luz do dia, tem comprometido a eficácia desta medida? Há crianças em acolhimento residencial expostas a perigos maiores do que estavam quando foram retiradas às famílias. De facto, a promoção e proteção não responde adequadamente a estas realidades, não sendo capaz de prestar a intervenção psicoterapêutica e socioeducativa necessária à remoção do perigo que as prepara às problemáticas de jovens com idades entre os 14 e os 18 anos, nomeadamente comportamentos disruptivos, consumo de estupefacientes, fugas sucessivas do SCAR, entre outras. Se lermos atentamente o relatório Casas, concluímos que existe tendência para prolongar e arrastar jovens em medidas protetivas, quando estes já por diversas vezes protagonizaram comportamentos graves e ilícitos criminais. Veja-se o que aconteceu com a morte de Lucas Miranda, que foi brutalmente assassinado por 2 colegas, estando a vítima e os agressores internados num centro de acolhimento residencial. Isto aconteceu em Setúbal, região onde até essa data, nenhuma criança ou jovem tinha sido alvo de um processo tutelar. Precisamente porque estes jovens foram de medidas protetivas em medidas protetivas, as quais, ao que o desfecho confirma, não seriam as adequadas. Senhora Presidente, acha que deste modo se garante a estes jovens os cuidados necessários ao afastamento do perigo, ao seu bem-estar e ao seu integral desenvolvimento? Pergunto, e bastará fazer ajustamentos à Lei de Promoção e Proteção? As problemáticas das crianças e jovens estão em tutelas diferentes. Por um lado a segurança social, por outro lado a justiça. Como vê esta realidade? Não faria mais sentido que quer a criança vítima, quer a criança agressora, que a maior parte das vezes é a mesma, tenho que terminar, sejam apoiadas e acompanhadas debaixo do mesmo chapéu no mesmo instituto? As propaladas alterações ou ajustamentos não seriam mais eficazes se olharmos para as 2 leis de forma integrada? Quanto a si, quais os maiores constrangimentos para este desígnio? Depois guardarei o restante para a minha próxima intervenção. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Cardoso. Agora dou a palavra à Comissão. Informo que para uma intervenção inicial tem 10 minutos. Sr. Presidente, queria só perguntar, posso fazer a apresentação e depois deixar estas respostas para a parte final, ou pode ser na parte final? Posso? Ok, muito bem. Então, muito bom dia a todas e a todos. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui hoje para apresentar o relatório da atividade das CPCJs do ano 2021, mas também para responder, esperemos, às vossas perguntas e às vossas dúvidas muito pertinentes e que a todos nos movem e que nos fazem tentar fazer cada dia melhor. De uma forma muito rápida, nós tínhamos trazido uma apresentação em PowerPoint, mas não é possível, por isso têm cópias. Não vamos perder muito tempo, só dizer que neste momento temos 311 CPCJs em Portugal. Como sabem, as CPCJs estão, de uma maneira geral, uma por concelho, à exceção de Lisboa, que tem 4, Porto 3, Gaia 2 e Sintra 2, e ainda não temos CPCJs em 4 concelhos de Portugal, mas estamos quase lá, estamos quase a chegar lá, porque há 2 concelhos que muito em breve irão ter e outros 2 que ainda estão em caminho. Só dizer que a intervenção das CPCJs e os seus pressupostos para a intervenção tem alguns critérios básicos e, por isso, muitas vezes, apesar da comunicação de perigo chegar à CPCJ, não é a intervenção da CPCJ. Desde logo, a competência territorial, a criança tem que residir na zona daquela comissão.
tem que ter menos de 18 anos, e nós recebemos até na Comissão Nacional, por vezes, situações que já têm mais de 18 anos, já não é da intervenção da CPCJ, têm que estar, de facto, numa situação de perigo e têm que ser situações que não são excluídas pela lei, como, por exemplo, crime sexual, abuso sexual, que são diretamente judicializadas e que as comissões não acompanham. Também tem que ser cumprido todo o princípio da subsidiariedade. Isto significa que todas as entidades com competência em matéria de infância e juventude já devem ter esgotado o seu trabalho de acompanhamento e só depois então é que passa para as comissões. E mais importante, e talvez seja aquilo que mais desconhecimento por vezes gera no público em geral, não estou de todo a falar aqui porque esta comissão são pessoas que sabem e conhecem o sistema, mas é a questão do consentimento. As comissões só podem intervir com as famílias e com consentimento dos pais ou cuidadores e a não oposição da criança com mais de 12 anos. Se os pais ou cuidadores não dão o consentimento, o processo tem que ser judicial e, portanto, este sistema, que é um sistema que tem como grande filosofia que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança e que cada um de nós conta na proteção das crianças, é um sistema piramidal que tem este princípio da subsidiariedade e outros princípios, mas começa na base com cada um de nós, enquanto cidadãos e cidadãs, vizinhos, amigos, primos, familiares, mães, pais, tios, depois com as entidades com competência em matéria de infância e juventude, e são elas as escolas, os centros de saúde, as organizações não governamentais, as forças de segurança, as autarquias, entre outros, depois que trabalham em consenso com as famílias, esperamos nós, depois as comissões de proteção de crianças e jovens, as 311, que precisam do consentimento expresso dos pais ou cuidadores, quem tem a guarda de facto, representantes legais, e a não oposição da criança, e por fim, os tribunais. A Comissão Nacional é esta entidade do Estado que tem, como também já aqui foi referido, por competência, a coordenação, monitorização, avaliação das comissões de proteção e a definição das políticas públicas na área da infância e a promoção dos direitos das crianças. No ano 2021 tivemos, de facto, um aumento das comunicações de perigo, como disse a senhora deputada, e já lá irei, e as comissões movimentaram 73.241 processos de promoção e proteção, 42.098 deles iniciados em 2021, alguns transitados dos anos anteriores. Isto corresponde a 69.727 crianças que foram acompanhadas pelas comissões de proteção no ano 2021 e, de facto, as comunicações de perigo tiveram um aumento de 8,6% comparativamente ao ano 2020. No pós-pandemia, em todas as áreas sentiu um aumento. A pandemia, como foi aqui também referido pela senhora deputada, encapotou de algum modo as situações de perigo, tornou-as invisíveis porque o confinamento e a não atuação direta, o não contacto direto, quer das escolas, quer das várias entidades que contactam com crianças, fez com que não tivéssemos a noção de algumas situações de perigo. O pós-pandemia trouxe este aumento de 8,6% e continuam a ser as forças de segurança as entidades que mais comunicam as situações, seja através da Escola Segura, seja também porque são situações de violência doméstica e as forças de segurança sempre que intervêm numa situação de violência doméstica e desde que o casal formal ou não formal, existam crianças nesse agregado, tem a obrigatoriedade de informar as comissões de proteção de crianças e jovens e por isso também as forças de segurança são uma das principais entidades comunicantes. Os estabelecimentos de ensino também, os anónimos têm aqui uma presença grande. Nós criámos em 2020, na pandemia, duas ferramentas para ajudar a combater a invisibilidade. Uma foi a linha Crianças em Perigo, outra o formulário online que permitiu que qualquer cidadão pudesse comunicar situações de perigo e esse número tem vindo também a aumentar porque vão conhecendo mais a ferramenta. Destas situações de perigo, as comunicações de perigo, corresponde a várias situações, por vezes uma comunicação fala de várias crianças ou, às vezes, também recebemos mais do que uma comunicação pela mesma criança. Mas, essencialmente, as situações comunicadas são a violência doméstica e a negligência, também já aqui referidas, e os comportamentos de perigo na infância e na juventude. Essencialmente, comportamentos que podem ser de delinquência, mas de consumos, de falta de disciplina, que os pais não conseguem controlar e que estão a pôr a criança em perigo. O direito à educação também aparece aqui com números significativos, porque ainda temos, e no pós-pandemia,
algumas situações que se agravam na falta de ir à escola, da não comparência na escola, do abandono escolar. Relativamente às comunicações de perigo comunicadas, de facto há um ligeiro aumento da violência doméstica em relação a 2021, entre 20 e 21 há um ligeiro aumento da violência doméstica, é o que se nota mais ainda do que a negligência, e depois há uma redução nos comportamentos de perigo, mas há no direito à educação também aqui um ligeiro aumento. A violência doméstica, como todos sabem, e isso daria toda uma reunião só para este tema, a pandemia veio agravar as situações de violência doméstica e violência contra as crianças, porque o confinamento, os problemas da saúde mental, do desemprego, de tantas outras coisas vieram trazer graves consequências no bem-estar das crianças. Relativamente aos diagnósticos, as comissões recebem as comunicações de perigo, têm que pedir o consentimento dos pais e depois vão fazer uma análise de diagnóstico para perceber qual é a situação. E, em algumas comunicações de perigo, não se verifica o perigo e é arquivado, ou não há consentimento e vai para tribunal, ou, de facto, já não subsiste o perigo quando são contactados e, por isso, as comissões fizeram 15.055 diagnósticos. E as situações diagnosticadas, aqui passa para primeiro lugar a negligência e a violência doméstica passa para segundo lugar. A principal questão não foi a violência doméstica, embora ela também esteja presente, mas a negligência, o permitir, por omissão ou por ação, que a criança não esteja a ter todos os cuidados necessários que precisa para ter um crescimento saudável. Também comparando as categorias de perigo diagnosticadas entre 2020 e 2021, a negligência aumentou consideravelmente. Pode estar muito relacionada, bem como o direito à educação, como já tinha referido, pode estar muito relacionada com as questões da saúde mental. Como sabemos, as questões da saúde mental afetam em muito o bom tratamento das crianças. Relativamente às medidas aplicadas, elas foram 13.523 e são essencialmente medidas em meio natural de vida, medidas de apoio junto dos pais, 85%, ou de outro familiar. As medidas de acolhimento são sempre a última das últimas medidas a ser aplicada, depois de serem esgotadas todas as outras oportunidades. E teve um decréscimo no ano 2021, as medidas de acolhimento desceram, eu tenho aqui os números, desceram de 4,8% para 4,5% de 2020 para 2021 e, de facto, são as mais reduzidas. Relativamente às crianças e à idade das crianças, os rapazes aqui a prevalecer, o sexo masculino a prevalecer nas crianças acompanhadas pelas comissões, essencialmente nas faixas etárias entre os 11 e os 14 e os 15 e os 17 anos. Queria aproveitar ainda os 40 segundos que me faltam, só para dizer que as comissões têm uma intervenção não só protetiva, e hoje vamos falar mais da intervenção protetiva, mas têm uma intervenção preventiva que é muito ativa também e no ano de 2021 desenvolveram 1.213 ações, envolvendo mais de 430.000 pessoas, tentando promover os direitos das crianças. E ficava, se calhar, por aqui, para guardar ainda um bocadinho depois para responder a todas as outras perguntas. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Presidente, pela excelente exposição, tão sintética e por ter respeitado escrupulosamente o seu tempo. E passo agora aos grupos parlamentares, que cada grupo parlamentar terá 5 minutos, e começo pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Cristina Sousa. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento em nome do Partido Socialista a Sra. Presidente da Comissão Nacional, a Dra. Rosário Farmhouse, também um cumprimento especial à Sra. Vice-Presidente. Em primeiro lugar, dizer que e deixar uma palavra de apreço e gratidão ao trabalho que a Comissão Nacional tem desenvolvido em prol das nossas crianças e dos nossos jovens, e queria também aproveitar para deixar aqui uma palavra de gratidão às 311 comissões de proteção de crianças e jovens em perigo, que em Portugal assumem um papel importante na dimensão da intervenção preventiva e de promoção dos direitos das crianças e dos jovens, que é meritória, mas também nesta meritória tarefa protetiva, vivendo a angústia gerada pela ação de quem já intervém no risco ou perigos efetivos, numa entrega em sentidos de missão de cada um dos elementos que constituem esta equipa. Este trabalho é realmente um trabalho meritório.
Só quem nunca trabalhou com estas equipas e não conhece efetivamente aquilo que é feito por cada uma destas pessoas. Depois, dizer que é nesse sentido que o reforço, e tendo em conta que os tempos conturbados que estamos a viver desde 2020, primeiro pela pandemia, onde se juntou também uma guerra, as crianças e os jovens são os mais afetados e também os que mais riscos correm. Por isso é importante que as ações sejam cada vez mais concertadas e também antecipadas no tempo. É nesse sentido que o reforço das políticas sociais que têm vindo a ser implementadas por este Governo, com medidas de apoio às famílias e no combate à pobreza infantil, procuram dar resposta e minimizar o impacto de todas estas adversidades. E se o papel das comissões de proteção é já por si de extrema importância em contextos menos adversos, em cenários de instabilidade como o que atravessamos, revela-se essencial na antecipação do risco e do perigo em que crianças e jovens são colocados diariamente. Mas importa também referir que a promoção dos direitos e a proteção das crianças e jovens em perigo são objeto de lei e a responsabilidade da sua consecução é também, e a Sra. Presidente acabou de referir precisamente isso, de todos nós, de cada um de nós enquanto cidadãos. Por isso, e atento a isto também, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos de Proteção de Crianças e Jovens, reconhecendo desde sempre a urgência do desenvolvimento de um trabalho preventivo, lançou o desafio às CPCJs para a elaboração dos planos locais de promoção e proteção dos direitos de crianças e jovens no âmbito do conhecido Projeto Adélia. Um projeto de apoio à parentalidade positiva e à capacitação parental através de medidas respeitadoras dos melhores interesses e direitos das crianças e jovens, sempre numa lógica comunitária, sistémica e com um foco na prevenção. Este trabalho na lógica preventiva deverá ser dinamizado pelas comissões, na sua modalidade alargada, envolvendo o maior número de parceiros e a comunidade em geral, para que possamos chegar antes, antecipar, perceber previamente, pois normalmente quem chega antes tem condições para evitar que algo mais indesejável aconteça, tomando para isso as medidas necessárias. Assim, Sra. Presidente, nesta dimensão da intervenção preventiva das comissões, gostaria de solicitar a opinião da Sra. Presidente relativamente à colaboração existente entre as comissões e a comunidade. Esta colaboração tem sido relevante, na opinião da Sra. Presidente, na promoção dos direitos e prevenção das situações de perigo? O trabalho que as comissões têm feito na sua modalidade alargada tem contribuído para estreitar esta colaboração, nomeadamente com este projeto que acabei de referir, o Projeto Adélia. Temos realmente uma comunidade mais atenta e mais interventiva? A formação e a capacitação dos técnicos que constituem as comissões tem-se revelado absolutamente necessário e fundamental na melhoria da qualidade da intervenção, principalmente quando estamos numa dimensão protetiva. Muito tem sido feito também neste campo. Nesse sentido, Sra. Presidente, quais as áreas de formação onde é mais premente continuar a incidir? E para concluir, Sra. Presidente, resta-me apenas agradecer-lhe uma vez mais a sua presença e da Sra. Vice-Presidente, agradecer-lhe também a explanação que fez do relatório e desejar-lhe os maiores sucessos na continuidade deste trabalho tão meritório que a Comissão Nacional tem feito. E o faço na pessoa da Sra. Presidente. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Cristina Sousa. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, à Sra. Deputada Paula Cardoso. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou só, no fundo, concluir, espero não esgotar e compensar o tempo que saía mais na primeira apresentação, só que não está visível ao meu rosto o cronómetro e eu tinha uma dificuldade aqui, por adivinhação, saber quantos minutos lá estão a passar. Agradecer mais uma vez e também juntar-me, de certa forma, à gratidão mostrada às 311 CPCJs de Portugal. E, de facto, só quem nunca esteve numa CPCJ saberá, é que não saberá. Eu, felizmente, já estive durante 8 anos do meu concelho e, portanto, sei bem o trabalho que fazem as CPCJs no local. E sabemos muito bem, aliás, estive desde o dia em que se implementou a alteração da lei para esta nova configuração das CPCJs e sei perfeitamente o percurso que tem sido feito e que ele é de louvar e as crianças, de facto, estão muito mais protegidas do que estavam antes dessa data. Apenas realçar que nós
a vida é um processo de melhoria. E aqui também, nós também vamos encontrando zonas onde, de facto, onde podemos melhorar e vamos fazendo algumas reflexões, mesmo em relação às próprias composições das CPCJs, o tempo que é despendido pelos técnicos que são indicados por várias entidades para a permanente, o papel da alargada, que, como falou, é uma situação que eu acho que devia ser repensada, muito sinceramente, com toda a sinceridade, e falando mesmo de conhecimento direto do problema, isso não impede que não questionemos, ou não, pelo menos não sejamos convocados para uma reflexão sobre algumas matérias. Quando diz que o princípio que conduz a tudo isto é absolutamente meritório e eu não poderia estar mais de acordo, é que a última intervenção tem que ser em meio fechado, tudo tem que estar esgotado até a criança ser objeto de uma intervenção da CPCJ, mas isto em teoria, assim, todas as entidades com as competências nas áreas da infância e juventude têm a tua intervenção, mas nós sabemos que nem em todos os concelhos estas entidades têm as competências que deviam para fazer esta intervenção prévia, digamos assim. E isto tem que ser refletido. Não estou a sacar responsabilidades ou a minorar o trabalho e o esforço que é feito por todas estas entidades em Portugal inteiro, mas o que nos importa não é estar aqui a dar uma nota 10 ou 20 de avaliação a estas entidades, são as crianças. E perceber se isto tem tido, de facto, um desempenho eficaz, se nós chegamos à conclusão que ao avaliarmos este modelo de intervenção, se ele não poderá melhorar. E eu gostaria se essa reflexão já foi feita, em que é que ele poderá melhorar. Eu voltava mais uma vez à pobreza. O número da pobreza infantil tem tido números alarmantes. E é um desafio para todas estas entidades e para as CPCJs e para todas as pessoas preocupadas com isto. Quer queiramos, quer não, todos os problemas, quer do perigo a que as crianças estão expostas, quer depois do seu percurso ou do seu percurso de delinquência, está ligado a duas coisas, à pobreza e à exclusão social. Enquanto nós tivermos os níveis de pobreza que temos em Portugal e a exclusão social, teremos números alarmantes nas CPCJs e, portanto, para além de toda esta reflexão, só que gostaria de concluir perguntando-lhe que medidas e ações é que serão implementadas para mitigar e apoiar estas crianças que estão por detrás destes números e se há algumas medidas especiais para as crianças expostas à violência doméstica atendendo à especificidade desta matéria. E agradeço antecipadamente já os esclarecimentos que eu sei que me irá prestar. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Cardoso. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, sendo que o tempo vai ser dividido entre os Srs. Deputados Jorge Galveias e Bruno Nunes. Sr. Deputado Bruno Nunes, por favor. Sra. Presidente, bom dia. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes, saudando os representantes da CPCJ. Eu vou ser muito breve em relação a enaltecer o trabalho que a CPCJ vai fazendo em algumas áreas, mas outras questões que temos aqui muito concretas e são questões concretas. Nomeadamente em relação às casas de abrigo, nós temos uma série de relatos que quando existe a necessidade de separação dos jovens ou das crianças do ambiente familiar, nomeadamente nas situações de violência ou de detenção dos pais, muitas vezes existindo uma presença de mais de uma criança, muitas vezes os irmãos são separados nas casas de abrigo e saber da realidade e do facto que se passa com isto em concreto. Depois, existem situações mais complexas que eu sei que terão uma leitura diferente, mas que gostávamos de saber em relação às taxas de abandono escolar, quais são os dados que têm neste momento e também em relação ao casamento infantil.
como é que têm gerido esta situação. E não vamos esquecer também, nem esconder, a situação, vou ter que falar do assunto, porque nós não temos problemas em falar dele, mas a situação do assunto, como é que têm lidado e qual tem sido a receptividade em relação às meninas referentes à etnia cigana que têm que abandonar os estudos. E para já, da minha parte, é só. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Calveias. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, um cumprimento em especial à Sra. Presidente e Vice-Presidente da CPCJ. No mundo em que se quer cada vez mais vocacionado para o desenvolvimento pessoal e social das crianças e jovens, num ambiente seguro e familiar que lhes proporcione o que a sua dignidade humana existe, isto é, segurança, saúde, formação, educação, bem-estar, proteção e o seu desenvolvimento integral. A atuação da CPCJ, nomeadamente no que concerne aos dados públicos divulgados no relatório anual de avaliação da atividade das comissões, merece a reflexão e diálogo conjunto para que possam ser entendidas as necessidades desta instituição com papel tão fulcral na promoção dos direitos das crianças e jovens. Face ao aumento de mais de 8,6% dos casos de violência e de maus-tratos contra crianças e jovens em risco, é da maior importância entendermos de que forma pode ser melhorado este cenário de aumento significativo de atos de violência e de maus-tratos praticados contra esta que é uma das camadas mais frágeis da sociedade. Não podemos ignorar que uma sociedade que falha às suas crianças é uma sociedade que falha ao compromisso com o futuro do país e do mundo. Assim, o Grupo Parlamentar Chega coloca as seguintes questões à Sra. Presidente, Dra. Rosário Farmaus. Primeira questão. Durante o ano 2021, sabemos que a CPCJ registrou 43.075 comunicações de crianças e jovens em perigo. Gostaríamos de saber qual o número de comunicações recebido ao longo do presente ano e quantas dessas comunicações deram origem à abertura de processos. Questão 2. Considera que as comissões de proteção têm falta de dos recursos necessários para uma resposta adequada às situações de risco de milhares de crianças e jovens? Qual a média real de processos por cada técnico da CPCJ? Nos termos da lei, cada técnico deverá ter no máximo 40 processos ativos por tempo inteiro. Este número é cumprido? Não há sistemas perfeitos. Nesse sentido, admite que o sistema possa estar envolvido, na sua generalidade, em estruturas insuficientemente profissionalizadas e com grande rotatividade dos elementos? Na sequência do aumento de mais de 8,6% dos casos de violência e de maus-tratos contra crianças e jovens em risco, está a ser feito um estudo retrospectivo dos dados que existem para perceber o que é que não está a correr bem? E, por último, o projeto A Teu Lado, promovido pela CPCJ, foi inicialmente implementado em 5 concelhos: Amadora, Loures, Seixal, Faro e Loleia. Qual o balanço deste projeto devolvidos 7 meses desde a sua implementação? É viável estender este projeto a outros concelhos ou até mesmo a nível nacional? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Calveias. Passo agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, na pessoa do Sr. Deputado Coordenador Rui Rocha. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Rosário Farmaus e os Srs. Deputados. Tenho 2 ou 3 perguntas relativamente simples. A primeira eu formularia talvez da seguinte forma, Sra. Se pudesse fazer 3 pedidos, estou a pensar em recursos, estou a pensar em legislação, estou a pensar em o que quiser. Se pudesse fazer 3 pedidos para que a vida destas crianças e destes jovens pudesse ser diferente em Portugal, o que é que pediria? Primeira pergunta. Depois, pedia-lhe também, se fosse possível, concretizar um pouco a perspectiva que tem sobre temas de bullying digital, a evolução, se estão preocupadas, se as coisas vos parecem estar controladas, se há uma preocupação acrescida relativamente a estes temas. E depois pedia-lhes, se pudessem, enfim, também
partilhar alguma informação adicional, quer sobre a violência doméstica e, portanto, que tipo, se há alguma padronização de determinados comportamentos, determinados contextos que sejam potenciadores e também da violência em contexto escolar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Rocha. Parece que trouxe uma lâmpada de Aladino, em que é apenas preciso esfregar para os 3 desejos serem cumpridos. E, finalmente, passo a palavra ao Sr. Vice-Presidente Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as Sras. Presidente e Vice-Presidente da Comissão, cujo trabalho, de uma forma geral, todos nós apreciamos e que é indispensável, naturalmente. Eu, em todo caso, gostaria de referir aqui alguns aspectos que me suscitaram uma especial preocupação. Preocupação essa que, de resto, a própria Comissão expressa no relatório. Um primeiro aspecto tem a ver com a ausência de representantes nas comissões alargadas, designadamente as associações de jovens, as associações desportivas, culturais e recreativas. Eu devo dizer que esta é uma ausência que me preocupa, especialmente tendo nós a ideia de que as coletividades são escolas de educação cívica, de participação, de vigilância e até podem, a par das escolas e outros espaços frequentados pelas crianças, podem ser espaços de detecção precoce de problemas com as crianças e, nessa medida, justamente nos preocupa. No entanto, há aqui outros elementos de natureza mais estatística que nos deixam ainda mais preocupados. Refere o relatório, portanto, páginas 81, se não me engano, 87, que no universo das 311 comissões, 297, isto é, 95%, mais de 95%, referem estar em falta a representação de algumas valências técnicas, sendo a valência técnica em falta com maior expressão a correspondente à área do direito. Pelos meus cálculos, são 181 juristas que faltam. Seguindo-se a psicologia, ou seja, 75. Isto significa que faltam, no conjunto das 311 comissões, 58% de juristas e 24% de psicólogos. Ora, isto conduz-me necessariamente às questões, a um conjunto de questões que gostaria de colocar. Em primeiro lugar, quais são as consequências destas lacunas para o trabalho das comissões, quer em termos da qualidade, que nós evidentemente gostaríamos correspondesse a padrões elevados, quer em termos da celeridade e da eficácia dos processos, quer em relação à duração média dos processos. Em segundo lugar, Sra. Presidente, Sra. Vice-Presidente, como resolver este problema? E a propósito, perguntar-lhe se a dotação de técnicos para as comissões, nomeadamente estes que referi, mas outros que o relatório menciona, não está demasiado dependente das contribuições das entidades que participam nas comissões e que disponibilizam profissionais, tal como é relatado. E, finalmente, a pergunta tem que ser feita se, sim ou não, as comissões deveriam dispor de um corpo técnico disponibilizado e remunerado pelo Estado, porque é, em última análise, ao Estado que incumbe a responsabilidade de assegurar esta proteção, sem prejuízo da contribuição que o conjunto das entidades aqui referidas dá, nomeadamente em sede de comissão alargada. E já agora, e para terminar, podemos constatar também que, a despeito da falta da representação de algumas valências, especialmente do direito e a psicologia, como já referido, nas recomendações
não é referida nenhuma sugestão de medida. Porquê? E disse. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. E então agora para uma resposta conjunta de 25 minutos. Dou a palavra à Sra. Presidente Rosário Farmaus, eventualmente à Sra. Vice-Presidente Maria João Fernandes. Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas de todas e de todos e vou tentar aproveitar o tempo para responder a todas. Vou tentar seguir a ordem de perguntas, mas algumas cruzam-se e, portanto, acredito que responda a umas falando das outras. E, se calhar, começando pelas perguntas colocadas pela Sra. Deputada Paula Cardoso, algumas cruzam com outras, têm a ver com o aumento dos 8,6% das comunicações de perigo. Estamos a falar das comunicações de perigo. Não estamos necessariamente a dizer que aumentou os maus-tratos contra as crianças. Estamos a dizer que houve mais comunicações de perigo. Houve mais pessoas a comunicar. Pode ser também fruto, como eu referi, a pandemia trouxe alguma invisibilidade ao que se passava na casa das pessoas, mas também, esperemos que seja, fruto das campanhas que temos feito para a responsabilização de cada um de nós para comunicar situações de perigo nas crianças que estão à nossa volta. E, portanto, não estamos com isto a dizer que há um aumento nos maus-tratos, mas estamos a dizer que há um aumento nas comunicações de perigo. Em relação ao acolhimento, já lá irei, é bastante complexo e, de facto, o acolhimento, as comissões e os tribunais aplicam medidas de acolhimento, como referi, são as últimas das medidas, só quando quando não há qualquer outra alternativa, mas depois todo o funcionamento dos acolhimentos está sob a tutela do Instituto da Segurança Social e não da Comissão Nacional e, portanto, detalhes não irei entrar, mas, de facto, a Sra. Deputada Paula Cardoso toca aqui num ponto muito importante que tem a ver com estas duas leis primas, que é a Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens em Perigo e a Lei Tutelar Educativa. É notório que a Lei Tutelar Educativa, que sendo uma lei de educação para o direito e que tenta educar as crianças entre os 12 e os 16 anos que praticam atos qualificados pela lei como crime, de várias formas, começando apenas, tem vários tipos de medidas, mas começando por uma admoestação, é um contacto primeiro com a justiça e pode ir ao limite de acolhimento em centro educativo, em centro tutelar educativo. A verdade é que não, e temos feito imensos esforços e temos feito vários seminários conjuntos para dar a conhecer esta lei, porque é uma lei muito mais desconhecida, quer das escolas, que de uma maneira geral, como dizia muito bem, quando estão perante situações, factos qualificados pela lei como crime, não comunicam ao Ministério Público e comunicam apenas às CPCJs. As CPCJs também não quer dizer que a criança não esteja numa situação de perigo, porque muitas vezes os factos que pratica são um reflexo daquilo que está a viver em casa, mas terá que ter também um processo tutelar educativo e nem sempre isso acontece. E nós temos feito, do ponto de vista das comissões de proteção, toda uma sensibilização, desde a área da formação, mas também de campanhas e de webinars e mesmo no nosso encontro nacional tivemos só uma parte do dia dedicada a essa área para tentar sensibilizar que esta lei tutelar educativa tem que ser posta em prática, porque um contacto adequado com educação para o direito pode mudar o rumo da vida daquelas crianças. Um pequeno ato que por vezes tem a ver com a adolescência, com o crescimento, aqueles pequenos furtos, aquelas pequenas, aos olhos das crianças, brincadeiras, têm consequências e se tiverem um contacto com o direito, podem mudar o rumo. A verdade é que muitas vezes não têm. E isto não tem só a ver com a intervenção das comissões, nem das escolas, tem também a ver com a intervenção de todos os parceiros, do Ministério Público, todos têm que estar mais sensibilizados e perceber que educar para o direito é também uma forma de proteger. Portanto, sou ultradefensora de que esta lei seja também posta em prática. Queres acrescentar rapidamente? Sim, muito rapidamente. Bom dia, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente à questão da lei tutelar educativa e da lei, sim, de promoção e proteção, e porque a senhora deputada falou no falhanço das medidas anteriores, de facto, 70% ou mais, se calhar estamos perto dos 75% das crianças com tutelar educativo passaram pela promoção e proteção, mas não significa que não tivessem que passar, efetivamente, porque apesar de, até porque o tutelar educativo tem aqui esta margem, não é, dos 12, 16, e depois temos a imputabilidade a partir dos 16 anos, portanto, a educação para o direito, de facto, é uma forma de proteger, mas pode ser necessário, de facto, um PPP. A esse propósito, a CNP da PCJ, o IS, a DGRSP, estabeleceram um protocolo de articulação para, precisamente, tentar minimizar o ruído e articular
Exatamente, melhor. Obrigada. Muito obrigada. Relativamente ao projeto Adélia, o projeto Adélia foi um projeto durante 3, 4 anos de parentalidade positiva, cofinanciado pelo PAUISE, que permitiu que pela primeira vez pudéssemos ter um trabalho mais articulado, mais sustentado de parentalidade. Preparar os pais, porque as crianças não nascem com um livro de instruções e porque nem todos os pais ou cuidadores têm instintivamente a capacidade de proteger, mas também porque o dia-a-dia e as dificuldades de conciliação laboral, familiar e tudo mais trazem inúmeros desafios à parentalidade, principalmente nos tempos que correm, em que temos cada vez perigos diferentes. O perigo muitas vezes está no quarto ao lado, dentro da mesma casa, porque online a criança está em perigo, e temos formas de comunicar, de estar, de relacionar diferentes. E para os pais que na sua infância não tinham contacto com estes novos tipos de comunicação, têm novos desafios. E por isso é a aposta da Comissão Nacional neste projeto Adélia. Adélia, porque os pinguins da Adélia têm umas práticas de parentalidade muito positivas, e por isso o nome é Adélia só por isso, mas trouxe também que as comissões de proteção e as alargadas pudessem desenvolver projetos locais. E eu creio que tudo depende das pessoas que estão em cada sítio, como nós sabemos, mas temos comunidades muitíssimo ativas que o projeto Adélia veio trazer um trabalho articulado e de conjunto fantástico, que criaram momentos para os pais que querem continuar a ter e, portanto, que continuam muito ativas, outras um bocadinho menos ativas, mas eu acho, sem dúvida, que é um projeto que foi uma pedra no charco, mas que é para continuar, apesar de não termos financiamento, queremos continuar. O projeto Adélia teve 4 grandes eixos: o eixo da formação em parentalidade positiva, utilizando programas reconhecidos internacionalmente, como os Anos Incríveis, Mais Família Mais Jovem ou Crianças no Meio do Conflito, num apoio com a Universidade de Coimbra, a Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra, mas também a concepção destes planos locais, a inovação social e a sensibilização, que tem sido também uma aposta muito, muito grande, quer da Comissão Nacional, quer das Comissões de Proteção, para melhor prevenir as situações de perigo. A formação dos técnicos, nós temos apostado, e uma aposta muito, muito grande também com cofinanciamento, mas estamos a continuar, porque reconhecemos que quanto mais formação, melhor qualidade na resposta. Tem sido essencialmente, tem apontado muito para as questões mais técnicas, desde as leis todas que envolvem o sistema de promoção e proteção, a aplicação informática que todos têm para a gestão dos processos, a análise de diagnóstico, a parte mais de acompanhamento dos processos, aos estudos de caso, para perceber, e fazendo esta análise retrospectiva, aqui também referida por alguns deputados, de o que é que correu bem, o que é que correu menos bem, o que é que podemos fazer melhor. A formação tem sido uma aposta grande e que queremos continuar. Eu não sei se tenho aqui os números, por acaso temos noutra apresentação. Nós no ano 2021, apesar de ter sido um ano que tivemos ainda em meio pandemia, foram feitas 56 ações, abrangendo 603 formandos no ano 2021. Desculpa, das comissões, às comissões de proteção. Sim. Depois, relativamente a um tema tão exigente como a composição e os tempos de afetação e o papel da alargada, e junto aqui não só as perguntas da Sra. Deputada Paula Cardoso, mas também do Sr. Deputado Alfredo Maia, que perguntava o papel da alargada e a não composição ou a não existência de algumas valências, mas também de algumas entidades. De facto, a nossa lei, como eu referi logo no início, e o nosso sistema prevê que a comunidade proteja a criança e prevê que as organizações disponham dos seus melhores técnicos, com o perfil adequado, não só com as competências técnicas, mas com o perfil psicossocial adequado para trabalhar nas comissões. Como sabemos, e já foi aqui referido, é um trabalho muitíssimo exigente, com uma probabilidade de burnout bastante elevada, porque decidir a vida das crianças é decidir o futuro para sempre daquelas crianças, e é francamente assustador, e é preciso a pessoa ter não só competências técnicas nas diferentes áreas, mas também competências psicossociais para lidar com o stress, para lidar com situações muitíssimo graves e para ser capaz de chegar a casa e desligar o botão e descansar para no dia a seguir ter a cabeça tranquila para voltar a fazer o mesmo. E, portanto, a composição é profissional. Falando na modalidade restrita, temos o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério da Segurança Social, as autarquias e as IPSS, que dão os seus profissionais
consoante o volume processual a tempo inteiro ou com horas destinadas, para que funcione e para que proteja. A dificuldade de encontrar juristas é geral. Nós, na Comissão Nacional, estamos há 3 anos a tentar angariar juristas na administração pública. A verdade é que eles são muito poucos. E, portanto, é muito difícil conseguirmos juristas na Comissão Nacional, mas também nestas entidades para serem designados para as CPCJs. É verdade que muitas vezes os municípios têm tido essa abertura e conseguem esta valência que é fundamental. Quando as comissões não têm juristas, recorrem à Comissão Nacional, nós temos um jurista, a nossa vice-presidente é ela própria jurista, pedem o apoio da Comissão Nacional, tentamos dar o apoio possível, também com a formação e com o acompanhamento das equipas técnicas regionais, tentamos ajudar a suprir essa falha. Os tempos de afetação foram aprovados no final de 2019. Não há uma lei que diga que são 40 por pessoa, mas, de facto, tentamos não ultrapassar muito esse número para um tempo inteiro, compreendendo as dificuldades que existem depois da falta de recursos. Eles foram aprovados, estão a ser implementados, ainda não estão perfeitos. Ainda há muitas entidades que não estão a cumprir com os tempos de afetação e isso fragiliza as comissões. Agora, as pessoas que estão na restritação profissionais não são voluntárias, são das entidades do Estado, são pagas pelas entidades, não estão ainda ao tempo suficiente, nem todas estão. Algumas sim, outras não, mas as entidades estão a fazer esforços porque era esse o compromisso assumido em Conselho Nacional da Comissão Nacional, para que até ao final deste ano, a partir de janeiro de 2022, possam estar com os tempos de afetação adequados. E caso isso não aconteça, aí sim, eu acho que temos que repensar o modelo. A verdade é que não podemos querer desfazer um modelo que nunca foi posto em prática na sua totalidade, porque eu acho que a filosofia e a ideia é fabulosa. Nós somos reconhecidos internacionalmente por este modelo. Ainda se calhar não conseguimos todos, enquanto cidadãos e cidadãs, mas enquanto entidades com competência em matéria de infância e juventude, públicas e privadas, ainda não conseguimos perceber o papel fundamental que temos e ainda não conseguimos perceber a importância que temos no sistema e a necessidade de o reforçar. E por isso, eu acho que pode sempre melhorar. E agradeço porque, de facto, esse é o nosso objetivo. Todos os dias podemos fazer melhor. Acho que temos que ver como é que vai ser esta implementação dos tempos de afetação. O perfil tem vindo a ser melhorado. A rotatividade. Os mandatos são de 3 anos e, à partida, são para ser, e devem ser, à partida, devem ser todos cumpridos. Podem fazer até 3 mandatos de 3 anos, de 9 anos no máximo, e depois devem sair, embora nem muitos queiram, mas porque é fundamental, porque é um trabalho de desgaste rápido. A verdade é que, por vezes, por vicissitudes, nem sempre cumprem os 3 anos, mas a maioria cumpre. Depois temos alguns apoios técnicos a entidades, a pessoas que não estão necessariamente com mandatos a rodar e isso de facto dificulta. Chamar aqui a atenção para as questões das situações de perigo, da pobreza, da exclusão social e dizer que os maus-tratos são transversais a todas as classes sociais, convém não esquecer. Inclusivamente, nós, no ano 2021, 10,9% dos pais ou cuidadores têm cursos superiores. E, portanto, não estamos a falar de situações apenas de pobreza. É verdade que a pobreza e a exclusão pode colocar maiores situações de risco, maior probabilidade, mas os maus-tratos são transversais e no que respeita à violência doméstica também se confirma que são absolutamente transversais e temos até dizer-vos que, de uma maneira geral, quando as crianças são vítimas de maus-tratos de 18 minutos, valha-me Deus, de pais qualificados, 13, estava a ver mal, de pais altamente qualificados, tenho que vos partilhar que são situações geralmente muito mais graves e muito mais invisíveis. Porque estudam geralmente em escolas privadas, têm médicos privados, invisibilizam mais as situações de maus-tratos e depois, no que respeita à violência psicológica, à manipulação, à negligência, são geralmente muitíssimo mais graves quando estamos a falar de pais mais qualificados do que menos qualificados. As medidas... Sim, são 150 mil crianças em risco de pobreza em Portugal, em pobreza infantil. Neste momento, a garantia para a infância é uma medida que foi criada
na União Europeia, que Portugal criou e que está a ser implementada com um extra para todas estas crianças para evitar que continuem em situação de pobreza. Também a gratuidade das creches pode ser aqui uma resposta que vem ajudar a que as crianças tenham um melhor futuro. Relativamente a medidas e ações para mitigar os maus-tratos, a pobreza, nós temos anualmente o mês de abril, é o mês da prevenção dos maus-tratos na infância. A Comissão Nacional tem um slogan que é usado por todas as comissões, que eu acho que resume um bocadinho aquilo que é o problema dos maus-tratos, que é serei o que me deres, que seja amor. Porque o que está provado é que crianças vítimas de maus-tratos ou que foram criadas em ambientes violentos têm uma muito maior probabilidade de replicarem esses modelos se não tiverem uma intervenção entretanto. E por isso, crianças que vivem em ambientes de violência físico-psicológica, em ambientes de manipulação, têm uma enorme probabilidade de replicarem esse modelo enquanto o único modelo que conhecem. Em relação às medidas para o combate à violência doméstica, o projeto A Teu Lado, aqui referido quer pela deputada Paula Cardoso, quer pelo Sr. Deputado do Chega, Jorge Galveias, o projeto A Teu Lado é um projeto piloto, está ainda a começar, passaram 7 meses, neste momento estamos a fazer formação aos técnicos, quer das comissões, quer das escolas, quer das forças de segurança. É um projeto que envolve vários parceiros, a GNR e a PSP, a Ordem dos Psicólogos, a Direção-Geral de Saúde, a Direção-Geral de Educação, a Comissão Nacional e o ISCTE, enquanto entidade, enquanto academia que vai avaliar, vai acompanhar o projeto e vai avaliá-lo e ajudar-nos a criar metodologias mais eficazes, e o grande objetivo é depois disseminá-lo pelo país todo. Portanto, estamos em fase de projeto piloto, tem 2 grandes eixos, um apoio às crianças vítimas de homicídio em violência doméstica, sabendo que quando há um homicídio em violência doméstica e que existiam crianças, aquilo que percebemos é que muitas vezes se tornam invisíveis, há um foco enorme, a família fica desfeita, quer queiramos, quer não, seja a da mãe, seja a do pai, seja da vítima, seja a do agressor, e as crianças tantas vezes acabam por ir parar a algum familiar, obviamente com medidas aplicadas, mas sem ter em conta o seu necessário apoio psicológico, o apoio jurídico que precisam para garantir que têm direito a todos os direitos. E o projeto A Teu Lado tem esse eixo de apoio a crianças vítimas de violência doméstica, vítimas de homicídio em violência doméstica, garantir que não ficam esquecidas. Nós tivemos vários testemunhos na Comissão Nacional de Crianças, agora adultas, a dizer: eu vi a minha mãe a ser morta e fui viver com uma tia, eu era a melhor aluna da escola e deixei de estudar e nunca ninguém quis saber. Porque mudou de escola, mudou de amigos, mudou de ambiente e perdeu-se um pouco. E para evitar que isso aconteça, o segundo grande eixo é a atuação nas 48 horas, nas 24, 48 horas depois de fenómenos de violência doméstica, numa atuação articulada com as escolas, com as comissões, para garantir que a criança não é revitimizada e que é adequadamente protegida quando vai à escola depois de ter estado num fenómeno de violência doméstica. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Chega, Bruno Nunes, em relação à separação dos irmãos em casas de abrigo, não tenho conhecimento de separação de irmãos, a não ser, não tenho mesmo conhecimento, mas poderemos saber. De facto, aquilo que é a nossa formação e aquilo que é as medidas são sempre de manutenção dos irmãos. Poderíamos estar a falar de irmãos que não são dos mesmos pais, que são de pais diferentes, que por vezes pode ser e pode acontecer. Imaginamos que o agressor é de uma segunda relação e que os filhos viviam todos com a mãe, os filhos que eram do outro progenitor vão viver com o outro progenitor e não vão para a casa-abrigo. Pode acontecer, não tenho conhecimento, pode acontecer. Relativamente às taxas de abandono escolar, aos casamentos precoces ou infantis, às meninas ciganas, aqui também referido, a postura das comissões de proteção é sempre o direito à educação e o direito fundamental. Qualquer criança, independentemente da sua origem, da sua cultura, tem o direito à educação e não há nenhuma cultura que possa ir contra direitos fundamentais. E, portanto, quando a criança está em abandono escolar, é aplicada uma medida. É verdade que são situações às vezes complexas, mas temos tido muitas situações em que,
de facto as crianças regressam à escola, voltam à escola e são acompanhadas. É preciso todo um ambiente e é preciso todo um trabalho articulado também com as escolas para se perceber que, de facto, tem que encontrar ambiente e meio para que as crianças para que as crianças valorizem a escola, porque aqui estamos a falar também de crianças que não foram habituadas, nem sempre habituadas a valorizar o papel da escola, e é um trabalho que tem sido feito. Nesse sentido, tem havido reuniões, quer com as CPCJs, quer com os procuradores interlocutores do Ministério Público, para que não deixem nenhuma criança para trás ou não arquivem processos, porque o que tem acontecido muitas vezes é que às vezes depois o processo é arquivado, não arquivem processos quando alguma criança, independentemente das suas características culturais, falta à escola, deixa a escola, que não arquivem processos justificando que a cultura assim o diz. Não pode ser, não há cultura que vá contra direitos fundamentais das crianças e por isso não é admissível, e a postura tem sido essa e é essa que queremos que continue a ser. Estava a ver aqui as minhas perguntas. Os recursos já falámos. Bullying, muito bem, o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, traz aqui um problema gravíssimo e que a pandemia ainda aumentou mais, que é o cyberbullying. De facto, é uma realidade ainda muito invisível, que muitas vezes nem os pais têm a noção que os seus filhos são vítimas ou são bullies, e só quando traz consequências graves é que se apercebem. A Comissão Nacional também tem vindo a desenvolver alguns projetos e as comissões de proteção em concreto nas escolas têm tido algumas intervenções. Nós iremos ter até um seminário ainda até ao final do ano sobre esta temática, porque a verdade é que é um tema muito preocupante pela sua dimensão pouco conhecida e também, como aqui referir, por ser invisível e por ser necessário também dar formação aos pais sobre a internet e sobre a prevenção do cyberbullying e do bullying, ajudando os seus filhos a terem um acesso saudável e um contacto saudável com a internet. Falava-se da violência em contexto escolar. Eu acho que estamos perante fenómenos que podem ter a ver com uma pandemia e agora com uma guerra, mas a verdade é que temos cada vez mais apostar fortemente numa cultura da paz, que começa em casa, no combate à violência doméstica e à violência contra as crianças, continua nas escolas, mas também no trabalho dos adultos, nos vários sítios onde nos relacionamos, porque a violência está a aumentar e está a ser gratuita, e a violência na escola e em contexto escolar também é uma preocupação. Acho que a cultura para a paz tem que ser reforçada em todas as escolas, desde pequeninos. Também tenho defendido sempre ao longo da minha vida que a educação intercultural é fundamental para que possamos aprender a viver juntos, porque os desafios são múltiplos e só com uma plena educação é que podemos ir. Em relação à não presença ou à pouca presença das associações culturais e recreativas, tem razão, Sr. Deputado Alfredo Maia, de facto é preocupante. Tem havido um contacto das comissões para estas associações, bem como as associações de jovens. Não existem em todos os conselhos associações de jovens. Nós o que temos sugerido às comissões é que contactem com as associações de estudantes, com os escuteiros, com U e com O, com os grupos informais de jovens, para ver se podem e devem participar nas CPCJs, mas ainda há um caminho a fazer. Eu acho que é um caminho de conhecimento mútuo que ainda não foi feito e que tem um papel fundamental para uma comissão, para comissões cada vez com maior representatividade das crianças e dos jovens. E aproveito para dizer que a Comissão Nacional tem um Conselho Nacional de Crianças e Jovens, com 24 jovens de todo o país, nasceu no projeto da Adélia e continua, tem sido uma enorme alegria e um instrumento fantástico para nos ajudar a olhar para as políticas públicas com olhos de crianças e jovens de todo o país. Nesse sentido, e estando o tempo a terminar, eu acho que conseguimos mais ou menos responder a quase todas, penso que sim. Em relação a não dar recomendações, a formação,
primeira linha, a formação às entidades com competência em matéria de infância e juventude também tem sido uma aposta e vai ser uma aposta, porque tem razão, nem todas têm essas competências e tem que ser uma aposta. E não termos colocado recomendações sobre não haver juristas ou psicólogos. De facto, depende muito, e nós temos feito em Conselho Nacional esse pedido às entidades, mas depende das entidades e por isso não foi uma recomendação do relatório. Muito obrigada, Sra. Presidente. Ainda tenho um minuto? Ainda tenho um minuto. Eu engoli um relógio, peço desculpa, eu engoli um relógio e por isso faltam-me os desejos, os 3 desejos da Iniciativa Liberal. Ai, meu Deus, isso é uma pergunta tão difícil. Eu acho que o primeiro desejo é que a sociedade em geral e cada um de nós reconheça que as crianças são o nosso bem mais precioso, que é o investimento mais estratégico e que as tratem da melhor forma, porque a forma como as tratarmos vai ser os adultos que se vão tornar. E por isso, que acreditem que elas são o futuro e que também apostem no aumento da natalidade, que faz muita falta, era um grande desejo que eu tinha também. Depois, em relação aos recursos, eu já não posso, mas eu contribuí com 3, portanto, acho que fiz a minha parte. Em relação aos recursos, sim, pedimos sempre mais recursos. De facto, se tivéssemos uma varinha mágica, era pôr mais recursos em todas as entidades para que as comissões fossem mais fortes. E o terceiro desejo era que as comissões pudessem trabalhar só na prevenção e não no perigo, seria sinal que estavam todas as crianças seguras, não precisavam de ser protegidas, apenas de celebrar os seus direitos, que estamos quase nessa data, dia 20 de novembro é o dia do aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente, Doutora Rosário Farmaus, pelos esclarecimentos que nos trouxe e, sobretudo, por esta mensagem de desejos que esperemos que se concretizem ou se vão concretizando. Estamos quase no Natal, não parece, mas estamos. E quem sabe se o Aladino ou o Pai Natal vai trazer o cumprimento de alguns desses desejos. Muito obrigada também às senhoras e aos senhores deputados e despedimos-nos e até brevemente. Muito obrigada. Muito obrigada.